Então nesse vídeo eu vou comentar sobre algumas ações baratas, baratinhas e que estão com alto dividend yield. Até o final do vídeo você vai descobrir quais são essas ações que passam pela estratégia das ações mais baratas da bolsa aqui no Clube do Valor e também passam pela nossa estratégia de dividendos, a máquina de dividendos. Inclusive, se você quiser se adiantar e descobrir 10 ações baratas nesse mês e ter acesso ao material que te explica a estratégia, passo a passo dela, só apertar aqui no primeiro link na descrição e baixar o nosso e-book exclusivo e gratuito sobre ações baratas. Enquanto você vai baixando, deixa eu contar sobre a primeira, tá? Baratinha, foi mal ano passado, tem muita gente falando que tá barata, mas passa pela nossa estratégia. Por isso que estou citando aqui, são ações de código igual 4, a Gerdau, metalúrgica Gerdau, né? Hold que controla a Gerdau SA, que é praticamente a mesma coisa. E apesar da queda nos últimos 12 meses, um período em que a bolsa subiu bastante, nos últimos 5 anos teve uma alta de cerca de 44% sem os dividendos, né? Porque se tu coloca os dividendos no mesmo período de 5 anos, aí ela mais do que dobrou, né? 5 mil reais seriam se transformado em 11 mil reais. E como eu falei, pelo que eu percebi aí, a média do mercado está relativamente otimista com as ações da Gerdau. Eu falei isso por quê? Porque tempos atrás vi essa manchete, né, de um gestor de fundos falando bem de Gerdau, no caso que era o Piccioni, dizendo que a empresa poderia passar por uma reviravolta em 2024, e é uma empresa com uma boa margem de segurança. Piccioni é gestor do fundo Deep Value Brasil FIA, e essa é a opinião dele, só que eu vou te mostrar a minha. E a minha opinião é que eu não tenho opinião. A estratégia que a gente segue aqui no Clube do Valor é um pouco diferente da média das estratégias. Por quê? Porque ela é totalmente quantitativa, ela só depende de número. A gente pega todas as ações na bolsa, passa uma série de filtros e ranqueia elas, compara uma com as outras. A Gerdau está na terceira colocação nesse ranking das ações mais baratas da bolsa. E aí o interessante é que é o seguinte, com o passar do tempo, a gente desenvolveu uma estratégia quantitativa também, que olha apenas números, não de ações baratas, mas de boas pagadoras de dividendos. E a Gerdau, depois a gente passar pelos critérios dessa outra estratégia, a máquina de dividendos também está lá, com dividend yield acima da média, por isso que eu cito ela. A outra empresa que está barata e está na máquina de dividendos é a Vale, que tem um earning yield de cerca de 15%. A Vale, antiga Vale do Rio Doce, né, uma mineradora brasileira gigantesca, presente em mais de 20 países, que também, apesar da queda dos últimos 12 meses, que acontece principalmente pelos preços menores do minério de ferro, uma commodity que está intimamente ligada aos números dos resultados da Vale, ela tem uma boa visão, uma boa perspectiva de acordo com players do mercado, em especial para a estação do inverno, com ponto de destaque aqui na América Latina. Nos últimos 5 anos, sem dividendos, a Vale subiu cerca de 40%. Eu cito ela por estar barata. Depois de todos os critérios, a estratégia das ações mais baratas da bolsa, ela fica com um earning yield de 16,44%. E lembra do gráfico de 5 anos? Bom, se a gente coloca dividendos na parada, a alta é de cerca de 100%. 5 mil reais seriam se transformado em 10 mil reais. E além disso tudo, nos critérios da máquina de dividendos, ela também está lá com um dividend yield médio de 12,22% nos últimos 3 anos. E é um ponto bem interessante, né? Porque muitas vezes uma ação que tem consistência em dividendos e um bom dividend yield médio, ela é justamente uma ação barata. E agora, o que é uma ação barata? Que pelo menos do nosso ponto de vista aqui no Clube do Valor. Comprar uma ação barata pra gente, numa analogia, seria como comprar uma BMW a um preço de Fusca ou um Fusca ao preço de uma bicicleta. Ou seja, comprar algo por um valor substancialmente menor do que ele realmente vale. Mas, Ramiro, é muito claro de saber se uma ação está sendo negociada por menos do que ela vale? Não é muito claro, tanto é que muitas ações baratas caem. A gente acha que elas estão baratas, mas na prática elas não estão. O mercado mostra que elas estavam descontadas não à toa. Então o que a gente faz é diversificar, comprar uma cesta de ações que tenham um grande lucro operacional em relação ao seu Total Enterprise Value. Se você não sabe, o Total Enterprise Value é a soma do quanto uma empresa vale com a sua dívida líquida, porque o comprador da empresa ele compra a dívida da empresa também. E o earning yield que a gente olha, né, é o lucro operacional da empresa dos últimos 12 meses. A gente parte do EBIT, ajusta o EBIT, transforma o lucro operacional e divide ele pelo Total Enterprise Value. A gente faz isso saindo de um universo com todas as ações da bolsa, a gente vai passando filtro por filtro, chega num ranking bonitinho, de forma totalmente quantitativa, puramente matemática e sistemática. E como benefício, além do potencial de retorno maior, foi assim historicamente, e é um potencial de retorno maior porque tu está comprando na média ações mais baratas do que o mercado, ela traz também clareza na hora de saber, né, quais ações comprar, quando comprar uma ação e quando vender uma. É a estratégia aqui que a gente implementa para todos os nossos clientes de wealth aqui do clube. São pessoas que a gente ajuda a investir melhor e terem mais tempo livre para se dedicar ao que realmente torna uma vida rica. O trabalho, tempo de qualidade com a família, hobbies, esportes, etc. Mas bom, tá falando da estratégia. Antes da terceira ação, se quiser conhecer melhor essa estratégia, de novo, primeiro link na descrição, aqui vai ter um e-book explicando a estratégia de ações baratas. Terceira ação barata, que também passa nos nossos critérios de dividendos,
é a Unipar, né? Uma empresa fundada em 1969, que abriu capital em 1973, que atua no setor químico e petroquímico e é a segunda maior na produção de PVC. E que vem passando por um novo ciclo de investimentos em infraestrutura, fazendo com que muitos esperem um dividendo minguado para os próximos anos. Estão falando em seguir o payout legal, distribuir 25% do lucro, o que é um percentual bem menor do que os últimos anos. Afinal de contas, em 2017 a empresa distribuiu mais do que 100% do lucro, distribuindo também reservas de lucro. Em 2018 e 2019 o payout foi menor, porém em 20, 21 e 22 esse payout foi crescente e relativamente alto, deixando a empresa com um dividend yield médio alto nos últimos anos e fazendo ela passar também na nossa outra estratégia, a máquina de dividendos. E além dela estar nas nossas duas estratégias, tem gente que está otimista. A BlackRock passou a deter mais de 5% das ações da Unipar. Essa é a ação com a maior posição na carteira do Barsi. E ela não vem performando bem, né? No último ano, ela vem caindo cerca de 6%. Nos últimos 5 anos, uma valorização bem boa, 156%. Com o dividendo, é quase 300%. E ainda assim, depois de todos esses resultados, nos nossos critérios quantitativos e matemáticos, ela tem um earning yield alto, na faixa de 15,82%, 14ª ação mais barata da bolsa, e B, um dividend yield médio nos últimos 3 anos de 13%, é a sexta ação na máquina de dividendos, o que pode te fazer ter a seguinte pergunta: Ramiro, é melhor o teu foco em ações baratas ou em dividendos? Qual estratégia é a melhor? Afinal de contas, vocês têm essas duas estratégias. E digo mais, tá? A gente tem 3 estratégias de seleção de ações. Tem a estratégia de valor, que é as ações mais baratas da bolsa, a de dividendos, que é a máquina de dividendos, e a de momento, a estratégia de tendência, que está saindo do forno aqui muito em breve. Vou falar mais sobre ela, o Clube do Valor, né? Para quem não sabe, é uma empresa que ajuda as pessoas a terem tranquilidade financeira através de investimentos sistematizados com base em sistemas. Então a gente tem estratégia para tudo e tem um time enorme. Tem gente que é CFA, tem um monte de CGA, CFP para desenvolver novas estratégias. E, enfim, se a gente comparar ações mais baratas da bolsa com máquina de dividendos, em dividend yield, a máquina de dividendos foi melhor. É a linha laranja aqui desse gráfico. Em retorno total, com reinvestimento de proventos, ações mais baratas da bolsa foi maior no passado. Foi 27,5% do nosso backtest contra 23% da máquina. Porém, com risco maior, medido tanto pelo desvio padrão quanto pelo worst drawdown. E combinar as duas, consegue baixar o risco, deixar um retorno alto perto das ações mais baratas da bolsa e funciona muito bem para muito. Porém, qual é a melhor? Cara, melhor aquela que tu tiver mais convicção. Eu tenho mais convicção na estratégia das ações mais baratas da bolsa. Muitos clientes nossos têm mais convicção na máquina de dividendos, tá tudo certo, as duas são boas. Agora, o que é o melhor para ti? Aliás, você investe com estratégia? Eu pergunto numa boa, tá? Porque a gente analisa aqui centenas de carteiras por mês, milhares por ano, e o que a gente mais vê é um empilhamento de ativos. Uma carteira sem estratégia em que o investidor, por não trabalhar com investimentos, né? Por ser um cara que é, sei lá, médico, empresário, autônomo, ele foi ali pegando o dinheiro que sobra e foi comprando ativos, às vezes por dica de um assessor, às vezes por dica de um amigo, acabou empilhando ativo e não tendo estratégia nenhuma, ele não sabe quando vender o que ele tem, ele não sabe por que ele tem o que ele tem, e isso é super comum porque as pessoas focam mais no seu trabalho do que em seus investimentos. Tá certo, é o trabalho que enriquece, investimento serve para preservar e multiplicar o patrimônio, porém, chega uma hora que você tem que arrumar a casa. Se você quiser ajuda para arrumar a casa, eu consegui liberar sessões gratuitas de análise e diagnóstico de carteira. Então, sessões cerca de 1 hora, um especialista do Clube do Valor vai te mostrar a tua estratégia macro, como é que tu está investindo, o que dá para melhorar. E ao final dessa sessão, se fizer sentido para a gente e para ti, a gente vai te fazer um convite para você se tornar nosso cliente Wealth, ter acesso a todos os nossos benefícios. Mas essa primeira etapa, a análise de carteira, é totalmente gratuita. Você pode reservar um lugar na sua agenda, começando por preencher um rápido formulário aqui. Se você tiver um patrimônio maior, 500 mil reais, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, a gente vai entrar em contato contigo e vai prosseguir nesse processo. Tamo junto? Quando você vai aí preenchendo o seu formulário de análise de carteira, vamos aqui para a 4ª ação, que é justamente aquela que está com dividend yield de 30% nas cotações atuais. A MAHLE Metal Leve, que atua na fabricação e comercialização de componentes para motores de combustão interna e filtros automotivos, em outubro anunciou um plano de follow-on, disponibilizou novas ações e mesmo com isso subiu na bolsa, subiu cerca de 7%, tem uma alta aí acumulada de 15% nos últimos 12 meses, 30% nos últimos 5 anos, com proventos mais de 100%, cada 5 mil reais seriam transformados em 11 mil, e ela passa nas duas estratégias, tem um earning yield de 17,44% e um dividend yield médio dos últimos 3 anos de 14%. Então, são 4 ações que, nesse momento, são baratas e pagam bons dividendos, de acordo com nossas estratégias quant. Se tu quiser descobrir aquelas que passam na estratégia da máquina de dividendos, aqui vai ter um link de um vídeo bem complementar a esse. Aqui vai ter o link para você fazer o download do seu e-book das ações mais baratas da bolsa. O segundo link na descrição é a análise de carteira, o formulário para você preencher. E quem sabe marcar uma reunião conosco. Um grande abraço e até mais.